Desce agora, assim os ovos mostrou, para ver vossa glória e honra. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 22º domingo do tempo comum. No domingo passado, nosso Senhor Jesus Cristo, estando com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, dirigia-lhes um questionamento a respeito da sua identidade, tanto em relação ao que as pessoas pensavam dele, quanto também a forma como pensavam os seus discípulos. Logicamente que, diante dessa perspectiva, nosso Senhor Jesus Cristo queria saber exatamente dos seus discípulos, se realmente estavam conscientes a respeito daquilo que ele significava em termos de Messias. Tanto é verdade isso que no Evangelho de hoje, que nós estamos a meditar, ele dando prosseguimento àquela fala logo após ao questionamento que foi feito aos discípulos, ele desenvolve toda uma reflexão a respeito exatamente do que ele terá que enfrentar para que então seja revelada a sua real identidade de Messias. O trecho evangélico deste domingo, portanto, ele se divide em dois momentos. Os versículos 21 a 23, nessa primeira parte, Jesus anuncia exatamente a sua paixão aos discípulos que estão ali perto dele. E na segunda parte deste trecho evangélico, que corresponde aos versículos 24 a 28, Jesus desenvolve toda uma instrução sobre o significado e as exigências que são feitas àqueles que querem ser seu discípulo. Para Jesus, como nós já vimos isto, por exemplo, no Evangelho de São João, a morte é a sua hora que se aproxima. É necessário, portanto, que ele se dirija a Jerusalém e lá sofra muito por parte dos anciãos e também dos sumos sacerdotes. Com estas afirmações, Jesus deseja afastar dos discípulos todo desvio de compreensão do correto significado do seu messianismo, ou seja, uma vez que os discípulos traziam as imagens distorcidas de Messias do seu tempo, era preciso então que essa imagem fosse desfeita para que pudessem então eles compreender o real significado do messianismo de nosso Senhor. Ele, Jesus, não é um Messias político que veio para pôr em ordem todas as coisas que dizem respeito ao governo dos homens, e também não é um simples profeta, como nós ouvimos também no Evangelho do domingo passado, quando ele fora comparado a alguns profetas do Antigo Testamento. Logicamente que, neste caminho, Jesus quer que o seu messianismo ele seja entendido no sentido mais profundo e abrangente, porque tem a ver com a salvação de todos os homens. E nesse desenvolvimento que nosso Senhor Jesus Cristo faz a seus discípulos, da sua identidade, do seu messianismo, tudo parece inverter-se no coração dos discípulos. Como é possível que Cristo, o Filho do Deus vivo, como diz São Pedro, possa sofrer até a morte? O apóstolo Pedro revolta-se com essa fala de nosso Senhor, não aceita este caminho, toma então a palavra e diz ao Mestre: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. É evidente que a divergência muito clara aqui entre o desígnio de amor do Pai, que chega até ao tom do Filho unigênito na cruz para salvar a humanidade, e também as expectativas, os desejos, os projetos dos discípulos entram em completo contraste.
E este contraste repete-se também hoje, quando a realização da própria vida está orientada unicamente para o sucesso social, para o bem-estar físico e econômico, quando já não se raciocina segundo Deus, mas segundo os homens. Pensar segundo o mundo significa colocar Deus de lado em seu plano de amor e de salvação para cada um dos homens que Ele criou, né, da sua criação. Não aceitar o seu projeto de amor e impedir quase que realizar a sua vontade sábia. Por isso que Jesus, de forma assim rápida, né, ele vai então frear essa atitude de Pedro numa palavra particularmente muito dura, quando ele diz então a Pedro: afasta-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Ora, prezados irmãos e irmãs, o Senhor ensina que o caminho dos discípulos é seguir o crucificado, ir após ele. Os 3 evangelhos sinóticos, né, isso vai ficar muito claro para nós na forma como eles apresentam esse segmento de Jesus, porque vai explicar contudo esse segmento na perspectiva da cruz, ou seja, como o caminho do perder-se a si mesmo, que é necessário para o homem, sem o qual ele não pode encontrar-se a si mesmo. Ora, como aos discípulos, assim também a nós hoje, Jesus faz o convite: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O cristão, ele vai seguir o Senhor quando aceita com amor a própria cruz, que aos olhos do mundo parece uma derrota e uma perda de vida, sabendo que não a carrega sozinho, mas com Jesus partilhando o seu mesmo caminho de doação. São Paulo VI, em uma de suas exortações, ele vai dizer o seguinte: misteriosamente o próprio Cristo, para desenraizar do coração do homem o pecado de presunção e manifestar ao Pai uma obediência total e filial, aceita morrer na cruz. Aceitando a morte, portanto, voluntária, Jesus, então, ele carrega a cruz de todos os homens e torna-se, assim, fonte de salvação para toda a humanidade. Ainda também São Cirilo, de Jerusalém, falando em suas catequeses mistagógicas, ele vai dizer o seguinte: a cruz vitoriosa iluminou quem estava cego pela ignorância, libertou quem estava preso pelo pecado, trouxe a toda a humanidade a redenção. A fé, portanto, ela permite-nos ver e experimentar que sem sacrifício não há amor, não há alegria verdadeira, a alma não se purifica e nós acabamos por não encontrar a Deus. O caminho da santidade, portanto, para o cristão passa necessariamente pela cruz e todo apostolado se fundamenta nela. Também ensinava São João Paulo II o seguinte: a cruz é o livro vivo em que aprendemos definitivamente quem somos e como devemos atuar. Este livro está sempre aberto diante de nós. Ora, meus prezados irmãos e irmãs, nesta realidade que é a cruz de Cristo, tal como ele se apresenta como aquele que é o Messias que vai se revelar em plenitude pela sua cruz, devemos, portanto, aproximar-nos de nosso Senhor, que é esse livro, né, que nos apresenta a sua cruz, e ler esta realidade da cruz na perspectiva desse Cristo que se entrega livremente em vista da salvação dos homens. Nele aprendemos quem é Cristo, o seu amor por nós e também o caminho para segui-lo. E quem procura a Deus
sem sacrifício, sem cruz, logicamente não o encontrará. Para ressuscitar com Cristo, temos que acompanhá-lo no seu caminho de Calvário, aceitando assim as contrariedades, as tribulações com muita paz e serenidade, sendo generosos na mortificação voluntária, que nos faz entender o sentido transcendente da vida e assim reafirma o senhorio da alma sobre o corpo. Devemos ter em conta que a cruz que anuncia Cristo é escândalo para uns e loucura e insensatez para outros. Portanto, neste 22º domingo do tempo comum, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de aprendermos a amar a cruz. Uma dor bem entendida e bem aproveitada remove montanhas. Vivamos, portanto, como Cristo nos pede, a cruz. E viver a cruz é o cumprimento exato dos nossos deveres, dos nossos horários, é levantar-se na hora, é não deixar para depois a tarefa custosa, é ser exigente consigo mesmo e achar horário para tudo, é saber priorizar, é ter um plano de vida espiritual e levar esse plano a sério. Que a Virgem Dolorosa, que é celebrada neste mês de setembro, possa, portanto, nos ensinar sempre a seguir com empenho e decisão o seu Filho Jesus. Amém. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Venho assim com Deus, para ver vossa glória. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero assim